GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 59, capítulo 3, Desvantagens. Nona interação, lista de desvantagens. De estigma social até fantasias. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de desvantagens. Estigma social é uma desvantagem de -5 a -20 pontos. O personagem pertence a uma raça, classe, sexo ou outro grupo de sua cultura considera inferior. Para valer pontos, o estigma deve ser evidenciado por sua aparência física, uma marca, tatuagem ou escrita mágica visível, roupas, modos ou fala, ou facilmente percebível por qualquer um que se dispuser a checar o personagem. Válido somente em sociedades com acesso livre e fácil à informação, ou resultados de denúncia pública, por exemplo, um líder poderoso ou figura da mídia, que garante que todos os conhecidos dele sabem que ele pertence ao grupo de párias. O estigma social resulta em uma penalidade nos testes de reação de -1 para cada -5 pontos dessa desvantagem, ou restringe sua ascensão social, ou as duas coisas. Alguns exemplos são: cidadão de segunda categoria. O personagem pertence a um grupo que tem menos direitos e privilégios que os dos cidadãos comuns. Esse fato impõe uma penalidade de -1 nos testes de reação, exceto pelos feitos por outras pessoas que pertencem ao mesmo grupo. Exemplos: uma mulher americana do século XIX, seguidor de algumas religiões, -5 pontos. Excomungado, a igreja do personagem o excomungou. Os testes de reação de seguidores da mesma fé sofrem uma penalidade de -3. Essa só é uma desvantagem se o personagem for excomungado por uma religião poderosa e disseminada, provavelmente defendida pelo governo, que desempenha um papel importante no dia a dia dos seus fiéis, -5 pontos. Se a religião tiver poderes sobrenaturais e o personagem se encontrar cercado por uma aura que revela sua condição vergonhosa para os correligionários, anjos ou qualquer outra pessoa que dê importância a isso, o estigma social vale o dobro, independente de quão dissimulado ele seja, -10 pontos. Ficha criminal. O personagem foi condenado por um crime em sua sociedade considerado muito grave. Talvez ele seja proibido de adquirir certas coisas, por exemplo, armas, ter determinados empregos, fazer seguro ou até mesmo viajar para o exterior. A reação de não criminosos que ficam sabendo desse passado sofre uma penalidade de -1. Policiais, juízes, justiceiros e outros combatentes do crime normalmente reagem com uma penalidade de -2. Se o personagem também for procurado pela polícia, compre um inimigo apropriado. -5 pontos. Ignorante, o personagem não aprendeu uma determinada perícia necessária para todos os adultos responsáveis de sua sociedade. Ou seja, ele não gastou pontos nela. As outras pessoas o veem como um preguiçoso ou um idiota. Por isso, as reações diante do personagem sofrem uma penalidade de -1 para cada perícia óbvia que ele não possui, até um máximo de -4 pontos. Essa característica só vale pontos em sociedades muito bem estruturadas ou primitivas, nas quais os indivíduos dependem uns dos outros para sobreviver. -5 pontos por perícia. Inculto. O personagem faz parte de uma classe, raça ou subcultura que não possui um repositório cultural de conhecimento, evita a educação formal ou não vê com bons olhos atividades que não estejam diretamente relacionadas à sobrevivência e à procriação. O teste de reação dos povos mais sofisticados sofre uma penalidade de -1 em qualquer situação onde a educação precária fique aparente e não pode começar o jogo com perícias aprendidas em um livro, a critério do mestre. A maioria das perícias mentais difíceis se qualifica nesse caso. O personagem pode recomprar essa característica depois que tiver vivido o tempo suficiente, novamente a critério do mestre, em locais civilizados. -5 pontos. Menor de idade. De acordo com os padrões de sua cultura, o PC é menor de idade. Seus testes de reação sofrem uma penalidade de -2 quando ele tenta lidar com outras pessoas como se fosse um adulto. Pode ser que gostem dele, mas não vão respeitá-lo. É possível também que seja barrado em danceterias, não possa dirigir, não seja chamado para guerra, nunca faça parte de uma guilda. Isso depende da cultura e do cenário. Quando atingir a maioridade, normalmente aos 18 anos, mas pode variar, dependendo do cenário e época, ele precisa recomprar essa característica. -5 pontos. Minoria. O personagem faz parte de uma minoria que a cultura dominante considera inferior e bárbara. Os testes de reação feitos por qualquer pessoa que não pertença a essa minoria sofrem uma penalidade de -2. Em áreas, profissões e situações em que a minoria é especialmente rara, a reação dos membros da minoria recebe um bônus de +2, -10 pontos. Monstro. O personagem é um grande carnívoro, uma abominação mágica, outro ser temido e odiado, independente de sua aparência ou real disposição. Ele sofre uma penalidade de -3 em todos os testes de reação e é provável que esteja à sua caça. No entanto, ele também recebe um bônus de +3 nos testes de intimidação em situações em que ele está no comando ou na opinião do mestre. Exemplos: um urso ou um vampiro, -15 pontos. Propriedade valiosa. A sociedade do personagem considera a propriedade de alguém e não um cidadão. Isso resulta em uma liberdade limitada ou falta de respeito intelectual, em vez de modificador de reação.
Exemplo, uma mulher na América do século XVIII ou no Japão do XIX, menos 10 pontos. Renegado, a família do personagem o esnobou publicamente. Isso vale pontos apenas em cenários onde os laços familiares têm um papel social importante e nunca se aplica àqueles que abandonam voluntariamente suas famílias. Esse tipo de estigma social está dividido em 2 níveis. O personagem seria um herdeiro em sua cultura, mas outra pessoa foi escolhida em seu lugar. Isso é embaraçoso, mas ele ainda faz parte da família. Ele sofre uma penalidade de menos 1 em todos os testes de reação, menos 5 pontos. O chefe da família do personagem ou de todo o seu clã o renegou completa e publicamente. Ele sofre uma penalidade de menos 2 em todos os testes de reação, menos 10 pontos. Subjugado. O personagem faz parte de uma nação ou raça escravizada. Dentro da cultura de seus senhores supremos, ele não tem direitos e sofre os efeitos negativos de cidadão de segunda categoria e propriedade valiosa. Se conseguir se libertar, ele deve considerar toda a reação ou raça comandada pelo Senhor Supremo como inimigo, menos 20 pontos. Em todos os casos, um personagem que compra estigma social deve agir de acordo com ele. Por exemplo, uma dama japonesa da Idade Média deve abrir mão de sua liberdade de movimento em muitos casos e se submeter aos parentes mais velhos do sexo masculino, quando eles estiverem presentes para poder receber os 10 pontos de bônus. Um escravo negro americano do século XIX terá permissão para aprender muito pouco, ter praticamente nenhum bem pessoal e muito pouca liberdade de qualquer espécie, a menos que ele consiga escapar. Nesse caso, terá trocado seu estigma social pela desvantagem de ter um inimigo poderoso. É possível ter vários estigmas sociais, conquanto que eles não se sobreponham uns aos outros, a critério do mestre. Por exemplo, um adolescente que larga a escola e se junta a uma gangue de rua poderia acabar como sendo um menor de idade, inculto e com ficha criminal. Excesso de confiança, menos 5 pontos. O personagem acha que é muito mais poderoso, inteligente ou competente do que ele realmente é. Ele pode ser orgulhoso e prepotente ou apenas quieto, mas determinado. Interprete. Sempre que ele demonstrar um grau de cautela exagerado, na opinião do mestre, o jogador deve fazer um teste de autocontrole. Um fracasso indica que o personagem não consegue ser cauteloso e que tem de ir em frente como se fosse capaz de dominar a situação. A cautela não é uma opção. Um personagem com excesso de confiança impõe um bônus de mais 2 aos testes de reação de pessoas jovens ou ingênuas. Elas acreditam que ele é tão bom quanto diz ser. E uma penalidade de menos 2 em NPCs experientes. Essa desvantagem funciona como uma megalomania, só que numa escala reduzida. Robin Hood tinha excesso de confiança. Ele desafiava estranhos para duelar. Hitler era megalomaníaco. Ele invadiu a Rússia. Heróis normalmente não são megalomaníacos, mas muitas vezes demonstram excesso de confiança. Expectativa de vida reduzida, menos 10 pontos por nível. A expectativa de vida do personagem é muito menor do que o normal para os humanos. Cada nível dessa desvantagem reduz pela metade a expectativa de vida, arredondada para baixo. Isso afeta a idade no qual se atinge a maioridade, a idade que se inicia os testes de envelhecimento e o intervalo entre eles. Não é permitido ter mais que 4 níveis nessa desvantagem. Expectativa de vida reduzida muitas vezes é comprada juntamente com autodestruição. Fácil de decifrar, menos 10 pontos. A linguagem corporal do personagem revela suas verdadeiras intenções. Essa desvantagem não é a mesma coisa que veracidade. O personagem não tem dificuldade para mentir e pode até mesmo ter um nível elevado em lábia, mas seu rosto e postura entregam o jogo. Fácil de decifrar, concede às outras pessoas um bônus de mais 4 nos testes de empatia, linguagem corporal e psicologia para decifrar as intenções e a veracidade das palavras do personagem. Elas também recebem o mesmo bônus no teste de IQ, detecção de mentiras, jogos de azar, durante qualquer disputa rápida contra o personagem, quando ele usa dissimulação, lábia ou jogos de azar para mentir ou blefar. Se ele também tiver veracidade, sua lábia sofre uma penalidade de menos 5. Essa é uma desvantagem incapacitante para um pretenso espião, vigarista ou apostador. Apesar de suas manifestações físicas, essa é uma desvantagem mental. Com muita prática, é possível recomprá-la. Fácil de matar, menos 2 pontos por nível. O personagem tem um problema de saúde ou fraqueza física que o torna propenso a sofrer um colapso catastrófico se sofrer dano bastante. Cada nível de fácil de matar impõe uma penalidade de menos 1 nos testes de HT feitos para verificar a sobrevivência do personagem, quando está com menos 1 ponto de vida inicial ou abaixo, assim como qualquer teste onde fracassar causaria a morte súbita do personagem. Por exemplo, um ataque cardíaco. Isso não afeta a maioria dos testes normais de HT, apenas aqueles que servem para evitar a morte. Os testes de HT não podem ser reduzidos abaixo de 3. Por exemplo, um personagem com HT 10 está limitado a fácil de matar 7. Fanatismo, menos 15 pontos. O personagem crê intensamente em um país, religião, organização ou filosofia e coloca isso à frente de todo o resto. Talvez ele esteja até mesmo disposto a morrer em nome de sua crença. Se o objeto de sua adoração exigir obediência a um determinado código de comportamento ou lealdade a um líder, ele seguirá todas as regras e ordens rigidamente. É obrigatório representar seu fanatismo. Observe que fanáticos não precisam ser insensatos ou perversos. Um feroz sacerdote de Set, brandindo sua adaga ensanguentada, pode ser um fanático. Um kamikaze também o é, dando sua vida para destruir um porta-aviões.
Um patriota que diz liberdade ou morte também. O fanatismo é um estado de espírito. O objeto de sua adoração é que faz a diferença. Fanatismo extremista. Esse é um caso avançado de fanatismo. O personagem recebe o bônus +3 no teste de vontade para resistir à lavagem cerebral, interrogatório ou qualquer tentativa sobrenatural de controle da mente em situações onde um fracasso no teste de resistência fosse levar à traição de seu culto ou organização. Por outro lado, o personagem nunca hesita em morrer pela causa e aceita prontamente missões suicidas. Apesar disso, a desvantagem continua valendo menos 15 pontos. A disposição do personagem de se sacrificar é compensada pelo bônus significativo nos testes de vontade, que será utilizada com bastante frequência se o jogador estiver representando bem. Fantasias, -5 a -15 pontos. O personagem acredita em alguma coisa que simplesmente não é verdade. Isso pode levar os outros a pensarem que ele é maluco. Eles podem ter razão. Se o personagem estiver tendo uma fantasia, o jogador deve atuar segundo sua crença durante todo o tempo. O valor em pontos de fantasia depende de sua natureza. Menor. Esse tipo de ilusão afeta o comportamento do personagem, o que é facilmente percebido por qualquer um próximo dele, mas não o impede de agir com certa normalidade. A reação de estranhos que venham a perceber o problema sofre uma penalidade de -1. Por exemplo, os esquilos são mensageiros de Deus. Os Illuminati estão me vigiando constantemente, mas apenas para me proteger. Eu sou o legítimo Duque de Finórdia, raptado por ciganos quando nasci e fadado a viver entre os plebeus. -5 pontos. Maior. Esse tipo de ilusão afeta significativamente o comportamento do personagem, mas não impede que ele leve uma vida quase normal. A reação das pessoas sofre uma penalidade de -2. Por exemplo, o governo grampeou todos os telefones. Eu tenho memória eidética e senso de direção, -10 pontos. Grave. Essa ilusão afeta tão intensamente o comportamento do personagem que pode chegar a impedir que ele viva no mundo normal. A reação das pessoas sofre uma penalidade de -3, mas elas têm uma maior tendência à pena ou ao medo do que a atacá-lo. Uma fantasia tão grave pode impedir que o personagem participe de modo significativo da campanha. O jogador deve pedir antes a permissão do mestre. Por exemplo, eu sou o Napoleão. Eu sou imortal. Os sorvetes fazem as máquinas funcionarem melhor, principalmente os computadores. -15 pontos. Dependendo do comportamento do personagem, uma mesma fantasia pode ser considerada uma peculiaridade, -1 ponto, ou uma desvantagem -5, -10 ou -15 pontos. Vamos supor que ele acredite que todas as coisas cor roxa estão vivas. Se ele cumprimentasse tudo que é roxo e diz oi, isso é uma peculiaridade. Se ele se recusa a discutir assuntos importantes próximo a objetos roxos, já temos uma fantasia menor. Se ele fizer uma passeata em frente ao Capitólio exigindo os direitos civis para as coisas roxas, aí já é maiores. Mas se ele atacar todos os objetos roxos que encontrar, aí o caso é grave. Independente do nível de insanidade, um personagem não pode adquirir mais do que -40 pontos em fantasias. Um mestre que deseja abalar seus jogadores pode fazer com que uma fantasia se torne realidade. Então as fantasias se prestam para esse objetivo. Das relacionadas acima, as relativas a esquilo, sorvete de Napoleão, não prometem muito. Porém, os Illuminati poderiam realmente existir. Os ciganos podem de fato ter raptado o herdeiro do trono de Finórdia. Divirta-se. Se uma fantasia se tornar realidade, ela não precisará ser eliminada até que os outros jogadores percebam que é verdadeira. Além disso, lembre-se, não se deve dizer ao jogador que seu personagem não é maluco. Uma pessoa pode ter razão e ainda assim ser louca. Então, vamos terminar por aqui hoje esse Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja curtindo o nosso podcast. Nós o produzimos semanalmente e estamos produzindo também os episódios do Floresta Negra. O Floresta Negra é um podcast com regras em GURPS de um RPG jogado no mundo de Earth, no GURPS Bainstorm. Por hoje, nós vamos terminar por aqui e esperamos que você nos encontre na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.